quer que resolva? Faz igual essa mulher. Porque acredite, às vezes, 12 anos não é o bastante. Essa mulher não pagou para viver mais 12, nem mais um dia. Ela voltou. Ela já estava se afastando, se afastando. Vou viver minha vida agora sem a doença que eu tinha. E Jesus falou com ela, ela ouviu. Não, eu vou voltar. Me aproximo, me prostro, conto toda a verdade. E aí ele disse, fique livre, fique, permaneça, continue. Daqui para frente você vai continuar livre do seu sofrimento. Olá, Deus abençoe demais a sua vida, muito bom dia para você. Vamos para o último período da Casa Firme desta quinta-feira. Vamos falar com Deus agora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Obrigado, meu Deus, por mais, eu não posso dizer apenas esse dia, porque quantos de nós, meu Deus, já está aqui, já está falando, ouvindo, orando, intercedendo, buscando, participando desse trabalho há horas. Buscando o Senhor, invocando o teu nome, crendo, meu Deus, e por isso declarando, como está escrito na tua palavra, crie, por isso declarei. E nós estamos declarando, estamos profetizando, estamos pedindo, estamos buscando, estamos batendo na tua porta, porque nós sabemos que o Senhor vai abri-la, que o Senhor vai abrir portas com portas, que o Senhor vai abençoar, que o Senhor é aquele que responde às orações, os clamores, que o Senhor é aquele que atende, que o Senhor é aquele que abençoa. E eu peço, Senhor, vem e nos abençoa. Abençoa essa quinta-feira. Eu consagro ao Senhor esse dia, eu consagro ao Senhor, meu Deus, esse nosso último período, essa última hora da Casa Firme, que eu peço a presença do Senhor. Eu peço que o Espírito Santo, ele esteja, meu Pai, e haja a marca dele do começo ao fim, em cada palavra, na unção que eu declaro que chegue a cada um, meu Deus, que a palavra seja testificada, que aquilo que for pregado, anunciado, dito, que seja confirmado no coração de cada pessoa, com, meu Deus, o Senhor falando, o Senhor mostrando, o Senhor curando pessoas, o Senhor dando respostas de orações e pedidos que foram feitos, que cada um veja a obra, que cada um viva, meu Deus, a glória do Senhor. Eu peço que se há, meu Pai, alguma coisa impedindo que vejamos a Tua glória e que vivamos, meu Deus, o Teu poder, eu oro para que caia por terra agora, que o pecado não prevaleça mais na vida daqueles, meu Pai, que prevaleceu, que prendeu, que impediu, que segurou. Eu declaro que o pecado não tenha mais poder, mas que o Senhor tenha poder. Que o Senhor venha conduzir, que o Senhor venha libertar, que o Senhor, meu Deus, venha abençoar. Que o Senhor, meu Pai, faça a obra na vida do nosso povo. Que o Senhor venha ao nosso encontro e que abençoe. Eu peço, meu Deus, que aqueles que estavam cegos, aqueles que estavam dominados por um espírito, que sejam libertos e que então vivam o que a Tua palavra tem nos prometido. Que o Senhor, meu Deus,
nos abençoe nesse dia, que o Senhor abençoe esse culto, que ele seja um instrumento teu para fazer, para operar e para abençoar. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. O Senhor tem para mim o melhor vinho no melhor tempo da minha vida, em nome de Jesus. Esse tempo é agora. Pode sentar, por gentileza. E vamos para a palavra. Essa semana a gente leu uma passagem, que foi a passagem de Marcos 5. Porém, você que está aqui nesse horário, né, às 6 ou às 7, dependendo da sua região, você viu que a palavra ela foi mais na direção do Jairo, né? O Jairo foi o tema, a fé do Jairo, a atitude, e a atitude assertiva, a atitude determinada, a atitude, né, completa, a atitude cheia do Jairo, que nunca é demais repetir, né? Que é o tipo de atitude que a gente deve ter para daqui a um tempo não pensar neste tempo e pensar, né? Eu podia ter feito melhor. Eu podia ter feito mais, eu podia ter ido além, eu podia ter agido de outra forma, eu podia ter colocado mais força, eu podia ter sido mais determinado. Eu podia. Não. A vida não pode ser feita desse eu podia. A vida tem que ser de eu faço. Sabe, já que eu vou fazer, já que eu vou até tal lugar, já que eu vou, né, enfrentar isso, eu vou vencer. Eu não vou passar por algo. Eu vou deixar a marca de Cristo. E a marca de Cristo é a marca da fé. Então, eu tenho algo diante de mim. Não vou fazer por fazer. Não vou estar aqui. Eu vou estar aqui, vou fazer, vou falar, vou deixar o que eu tenho que deixar. Nada menos do que isso. Mas dentro dessa passagem tem outra passagem que é a daquela mulher que teve hemorragia, né? Que está aqui, Marcos 5, 25. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? E aqui a gente vê como que para algumas pessoas coisas parecidas são coisas iguais. Não, parecido é parecido. Parece, não é a mesma, né?
Jesus foi bem específico. Ele não disse quem tocou em mim. Ele disse quem tocou em meu manto. Quer dizer, quem tocou no meu manto, eu quero saber. Porque eu percebi que pelo meu manto, pela minha roupa, saiu virtude de mim. Já os discípulos, que não sabiam o que estava acontecendo e que não prestaram atenção, como que o senhor pergunta com tanta gente aqui, numa multidão aglomerada, como que o senhor pergunta quem tocou em mim? Isso aqui reforça, né, aquele pensamento que a gente já tem, a gente tem pregado de que a gente não pode tratar nada que tem na palavra como pequeno demais a ponto de ser insignificante. Se ele está falando que foi no manto, não foi nele, né? E veja que Jesus percebeu que não foi nem nele, foi no manto dele que foi tocado. Então, daqui a gente vê como que para Deus, não é para mim não é que eu quero me pegar nisso, não, é porque, o discípulo que falou com Jesus falou nele, mas Jesus falou no manto, não. Jesus percebeu que foi tocado no manto dele. Aí se você agora está prestando atenção, se você está envolvido agora com essa palavra, você também já teve um pensamento que foi automático. É automático esse, né? Espera aí. Mas se Jesus ele percebe quando alguém toca no manto dele e ele sabe que não foi nele, foi no manto dele, Jesus não sabe quem tocou? Sabe. Ele sabe. Mas cada pergunta que tem na palavra, cada atitude, cada reação, ela teve seu propósito. E aqui houve essa diferença entre ele ter falado no meu manto e quem eles terem dito tocou em mim, exatamente para a gente ver que faz diferença para Deus os detalhes. Né? Como fez diferença o detalhe daquela viúva com os seus 2 filhos entrar na casa e fechar a porta. Como fez diferença o Pedro ter jogado a rede e não as redes. Veja, uma coisa é o que Deus fala, e às vezes o que está acontecendo é que outra coisa, com diferença de detalhes, é o que eu estou fazendo. E quer dizer, não é a mesma coisa. Se não for a mesma coisa, não é suficiente para Deus. Não está de bom tamanho para Deus. Não está. Eu tenho que fazer conforme o Senhor falou. Não é fazer como eu. Não, eu estou pensando de tal maneira. Eu acho que é assim. Não. Como Deus falou. Então, se foi no manto, não foi nele. E tem coisas agora que você já está tendo de Deus resposta. Tem coisa que Deus falou, é assim, é de tal maneira, eu estou sendo claro com você, eu estou sendo específico com você. Você já deve ter percebido que tem um pequeno intruso aqui, né, que não foi convidado, né? Então, não se distrai, né? Como eu também aqui vou me focar para não distrair, né? Que esse aqui ontem a gente estava atrás dele aqui e não conseguiu, achou que tinha matado ele, talvez deve ser outro, né? Então, uma coisa não é quase a mesma coisa.
Tocou no manto? Tocou. Não tocou em mim. E o que eu estou ouvindo de Deus, a palavra que ela está chegando até mim, ela tem que ser obedecida, ela tem que ser cumprida do jeito que Deus falou. E não quase aquilo. Ou não além daquilo. Não, é aquilo. Então isso reforça, isso firma para nós que detalhes fazem a diferença. Que nós não podemos ignorar os detalhes. Tratar os detalhes como se eles não fossem importantes ou relevantes. Não, o manto, não foi em mim. Talvez o que vocês estão vendo por falta de observação é que as pessoas estão encostando em mim, Estão caminhando do meu lado, tocam em mim, encostam em mim, passam a mão em mim, mas tem uma pessoa aqui que tocou no meu manto e tirou de mim poder, tirou de mim virtude, que foi essa mulher que tinha hemorragia, que ela pensou, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Ou seja, esse pensamento, que é uma das maneiras de Deus, ele interagir conosco, às vezes Deus dá uma direção clara. Você tem um pensamento assim, eu devo fazer isso. Eu devo agir de tal maneira. Vem aquela inspiração, vem aquela ideia, vem aquela visão, como no caso dela, porque pensei, se eu tão somente tocar no seu manto, eu serei curada. Ela foi e tocou no manto dele. Quando ela tocou no manto dele, conforme ela pensou, conforme ela teve aquela inspiração, ou podemos chamar também daquela revelação de Deus, ela foi curada. Ela percebeu, a Bíblia diz, que ela percebeu, ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Mas aí olha que coisa, a parte mais importante desse texto é que ela toca em Jesus, ela tira a virtude dele para ser curada. E ela é curada. O corpo dela, naquele momento, ela sentiu, O que ela sentiu? Que parou a hemorragia dela. Ela sentiu que aquilo que era algo contínuo, ela percebeu, parou. Opa, não está mais acontecendo. Eu tô bem. Isso aqui foi estancado. Só que no que ela percebeu a cura dela, ela podia voltar, vou embora, o que eu pensei eu fiz, o que eu fiz funcionou, e agora eu retorno, que é o que estava acontecendo. Nisso Jesus percebe. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, o que ela fez? Aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade.
o que quer dizer que aquela mulher já tinha se afastado. Ó, cheguei, toquei e ó, já não fico, já dou aquela afastada, né? Não fico perto de Jesus, não fico ali junto dele. Por quê? Porque eu vim só para ser curada. Mas olha que coisa interessante, eu já estou curada. E eu senti no meu corpo que eu estou curada. Eu posso ir embora. Mas quando Jesus pergunta, aquela foi uma oportunidade para aquela mulher maior do que a primeira oportunidade. Porque Jesus pergunta para ver se a pessoa iria querer mais dele. Se a pessoa iria continuar. Se a pessoa iria aproveitar aquela oportunidade. E aquela mulher, sabendo que se tratava dela, ela pega, se aproxima de Jesus e conta toda a verdade. No que Jesus disse assim para ela: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique, ou continue livre do seu sofrimento. Que é essa parte que eu queria trazer aqui hoje, que maior do que a atitude dessa mulher de cruzar o que ela teve que cruzar, enfrentar o que ela teve que enfrentar para chegar até Jesus. Maior do que tudo isso foi a atitude dela de, depois de ter sido curada, se apresentar diante de Jesus. Que é algo que não acontece sempre. Tem gente que recebe uma porta de emprego de Jesus, que veio buscar isso. E aquele que busca, encontra. Tem gente que vem buscar em Jesus o que essa mulher veio, uma cura. Estou mal, estou doente, tá acontecendo tal coisa na minha vida, eu não estou bem nessa parte da minha saúde, do meu corpo, e busca. E vem, pede uma oração em nome de Jesus, e participa de trabalhos de cura, de unção, onde a palavra é pregada, onde a palavra é declarada e acontece a cura. Tem gente que está endividada, tem gente que está oprimida, tem gente que está depressiva, que está mal, que tem um problema, né? A doença ela pode ser em qualquer área da vida da pessoa. Tem gente que estava com um casamento destruído, um dos cônjuges já havia saído de casa, ido embora, né? Já estava com outra pessoa, um filho perdido nas drogas, na criminalidade, né? Ou de repente se relacionando com uma pessoa que não faz sentido, e a pessoa vem buscar, eu quero meu filho de volta, esse espírito que tomou a vida dele, esse espírito que dominou a vida dele, a mente dele, né, que sequestrou a mente dele, eu não aceito, eu quero ele de volta, eu quero ele agora em casa, eu quero aquele garoto família, eu quero aquela menina, né, família agora, que reconhece, que vê, e aí volta, e tem aquele familiar de volta, mas infelizmente, nós vemos muitas vezes acontecendo diferente do que aconteceu com essa mulher. A pessoa vem, ela busca corretamente a cura de algo, busca a solução de algo, busca a porta
abrindo numa área, busca um milagre mesmo, Deus operar um milagre, tirar dela uma situação, um problema, e ela ver a glória do Senhor. E recebe. Ó, que maravilha! Mas quantas que poderiam estabelecer coisas? Quantas que deveriam estabelecer algumas coisas na vida? Porque foi Jesus que disse, agora vá, a sua fé te salvou, a sua fé te sarou. Mas agora vá e fique livre do seu sofrimento. Quer dizer, se Jesus não falasse, se Jesus não queria saber quem tirou virtude dele. Jesus queria que aquela pessoa tivesse uma vitória, uma cura completa. E não uma cura parcial, não apenas uma cura do corpo, daquela região do organismo dela, mas que ela tivesse uma cura de corpo e de alma. E por ela ter ficado, por ela ter voltado a se aproximar, como está escrito, então aproximou-se. Por ela ter se aproximado. Não vou embora. Não vou me esconder. Não vou negar Jesus. Essa é a palavra. Eu não vou negar Jesus. Ele sabe que fui eu. Ele está perguntando quem é. Eu estou aqui. Eu me aproximo do Senhor, me prostro ao Senhor e vou dizer toda a verdade. Aconteceu isso, eu pensei isso, eu cheguei por trás e toquei no teu manto. Não era para ele saber o que aconteceu, ele sabia. Ele sabia. Mas era para abençoar a vida dela. Então, saiba que querer você por perto, querer que você continue, querer que você permaneça, que não tenha sido só uma experiência, só um momento, só uma cura, só uma restauração, só uma porta aberta, só um valor que caiu na sua conta e que supriu necessidades, pagou dívidas, que deu condições de você comprar algo que desejava muito. Só isso não é o que Deus tem para você. Não é o que Deus quer para você. Deus tem muito mais. Deus tem vida. Deus quer que você fique realmente livre do sofrimento que estava vivendo. Que a sua vida siga em paz. Ele disse, vai em paz. Deus não quer que uma pessoa continue naquele, aquele ambiente insalubre emocionalmente. Que uma pessoa fique instável. Que fique naquela condição, ora está de um jeito, ora está de outro. Não, Ele quer que você seja livre, que você seja curado, que você seja abençoado. Mas para isso, você precisa continuar. Tem gente que está ouvindo essa palavra que precisa voltar. Sim, voltar. Já esteve no nosso meio, já fez parte. Alguns já fizeram parte até da obra. E agora, depois de algo ter acontecido, depois de uma investida, depois de uma oração, depois de um trabalho, tem gente que participou da unção daquela segunda-feira que a bispa fez, o segundo dia do propósito, que recebeu a unção, que viveu coisas impressionantes por meio daquela unção. Mas e aí, cadê agora? Vai continuar assim?
recebi, me afasto, sigo a minha vida, continuo do meu jeito, longe de Jesus, longe da presença dele, apenas como uma pessoa que foi tocada, uma pessoa que tocou no manto de Jesus e foi curado, recebeu um milagre, e aí eu sou um simpatizante. Não. Faz igual essa mulher e, de novo, se aproxime dele. Se aproxime de Jesus. Volta a estar perto das coisas espirituais. De estar na casa de Deus. De estar onde Jesus está. Não volta para aquela sua vida onde Jesus não está. Onde Jesus não passa. Porque voltar para essa vida é voltar para a perturbação. É voltar para o sofrimento. Jesus disse, e fique, quer dizer, e continue e permaneça livre do seu sofrimento. Deus não tem para ninguém que eu fique um dia sem o sofrimento que eu tenho a uma vida. Deus tem que eu continue, que eu fique que eu fique livre do sofrimento. Mas por que aquela mulher ficou livre do sofrimento? Porque ela voltou e ela se aproximou de Jesus. Ela não foi aquela pessoa só de uma cura, só de um milagre, só de um toque, só de uma bênção. E hoje, nesse mundo líquido que nós vivemos, o que mais tem é gente de uma bênção. É gente que vem à igreja por uma coisa, um acontecimento, um livramento, uma mudança, uma libertação de alguém, uma cura, uma porta aberta. E não tem dado condições para Jesus para permanecer livre do sofrimento, da dor, da vergonha. Não tem dado condições a Deus para permanecer na bênção, para permanecer curado, para permanecer em paz, para permanecer livre, para permanecer próspero. Tem gente que vem, ora até ver a porta de emprego aberta. Quando ela abre, a pessoa vai embora, sai. E aí apenas vai trabalhar. Não, agora eu vou trabalhar, agora eu vou viver isso aqui. Tá certo? Mas não se afasta de Deus. Não volta para o seu caminho sem dar a devida honra ao Senhor. O Senhor está te chamando, essa palavra aqui está chamando pessoas. Eu sei o que aconteceu. E Jesus não está repreendendo pessoas. Ele está dizendo, eu tenho mais. Você vai ficar só com isso? É só isso mesmo? Esse é o tamanho da tua visão? Esse é o tamanho da tua fé? Eu tenho mais para você. Eu não tenho só a cura dessa hemorragia, essa área da tua vida que estava vazando, que estava aí soltando aquilo que não era para sair de você. Isso aí estancou agora? Parou? Muito bom, mas eu tenho mais. Eu tenho para você ficar livre do sofrimento completo. Eu tenho para você que você tem uma vida, eu vim. Vamos lembrar Jesus lá em João 10. O ladrão, o mercenário, ele vem para roubar. Quer dizer, quem conduziu a sua vida, quem conduziu sua mente, o padrão de vida que você seguiu, se foi de roubo, de morte, foi uma escolha sua. Mas ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Então, você que escolhe que vida você vai ter daqui para frente. Quem
crê em Jesus e vive com Jesus, vai viver igual essa mulher. Vai ser livre do sofrimento. Não é apenas de um sofrimento, é do sofrimento que estava, não só o que doía, não só aquele que tinha um lado na vida, que tinha uma direção por onde saía, caía, se derramava. Mas vai ser do sofrimento por completo. Vá e fique livre do seu sofrimento. Quer dizer, agora acabou mesmo. Quem dá a última palavra é Deus. Mas como é que ele vai dar a última palavra na vida de algumas pessoas se essas pessoas, elas não se voltam mais para Deus? Elas não se aproximam. Quando elas sabem que são elas quem estão sendo ali, chamadas, quando são elas que estão sendo procuradas, elas não voltam, elas não atendem o chamado de Deus porque não reconhecem a sua voz. Essa mulher reconheceu, é de mim que ele está falando. E essa mensagem aqui, ela tem o mesmo propósito. Tem gente que agora tem que parar e ter esse entendimento. É de mim que o Senhor está falando. É de mim. Ele está falando comigo. Ele está falando de mim. Então eu vou me apresentar ao Senhor, eu vou voltar, vou me aproximar do Senhor. Vou fazer algo que eu não faço já, eu vou me prostrar diante do Senhor. Não é assim, eu chego, toco no manto e vou embora, já recebi o que eu quero. Não, se prostra diante de Deus. A gente falou isso do Jairo essa semana. Já que vai fazer, faz bem feito. O Jairo não chegou perto, falou, cochichou com Jesus. Chegou durante o dia, no meio de uma multidão, todo mundo ali vendo. Quem reconhecia ele, reconhecia. Quem sabia quem ele era, sabia. E daí? Eu estou aqui por causa de Jesus. E eu não vou perder a oportunidade de me prostrar diante dele, de falar com ele, de pedir para ele, de insistir com ele até ele me atender. E foi atendido. E como nós já falamos, Jairo mudou a rota de Jesus. Jairo foi incluído na agenda de Jesus. Ou como diria o pessoal daqui, né? Jesus colocou o Jairo no schedule dele. Palavrinha que você ouve muito aqui. My schedule. Né? O Jairo fez que fez bem feito, fez direito, fez certo, fez uma obra de qualidade completa, colocou a fé dele ali, rompeu, foi humilde. E Jesus colocou ele no schedule dele. Opa, vamos para sua casa. Como fez o Zaqueu. Quantas pessoas que você ouve? Não são tantas. Que fez Jesus mudar a sua agenda, que fez Jesus mudar a sua rota e ir até a casa da pessoa. Quem foi longe, e eu não falo longe na distância, quem foi longe na atitude, quem foi perfeito na atitude. E você pode não ser perfeito em tudo, mas tem coisa que você pode se preparar, que você pode pegar essa palavra agora e que você pode dizer, eu vou fazer tudo isso, eu não vou fazer até um ponto, eu não vou chegar até tal, não, eu vou chegar onde eu tenho que chegar, eu vou dar tudo que eu tenho que dar, eu vou ser completo, eu vou ser preciso, eu vou ser assertivo, eu vou dar o meu melhor e eu vou chamar a atenção de Deus. Essa mulher da primeira vez, ela tirou virtude. Da segunda vez, ela tirou plenitude de Jesus. Tirar a virtude de Jesus é bom?
é ótimo, mas receber plenitude, receber ali continuidade de Deus é o padrão que nós devemos perseguir. Tem gente que já tirou virtude de Jesus, que está ouvindo agora esse culto, que tem testemunho para contar. Fui curado disso, tive a porta aberta, vi uma restauração na minha família em tal parte, olha, vi tal coisa acontecendo, vivi tal situação. Muito bom. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Parabéns para você. Mas você pode receber plenitude de Deus. Então volta. É literal. Volta. E agora não pega só uma, sabe? Não pega ali aquele pedaço. Que foi o que ela fez, né? Um pedaço. A ponta do manto. Deus não tem para ninguém a ponta do manto. Deus não tinha para Davi a ponta do manto de Saul. O que Deus tinha para Davi? Não era o manto, era a coroa, o manto, o trono, o reino. Deus não tinha só a chegada por trás, na surdina. Deus não tinha para aquela mulher só uma cura, o que já era muito para ela, porque 12 anos ela padecera buscando por aquilo, pagando por aquilo, correndo atrás daquilo e nunca recebera aquilo. Mas esse não é o padrão de Deus para ninguém. Então não estabeleça um padrão para Deus pelas experiências mal sucedidas que você teve até aqui. Não porque perto do que eu já vi, já passei, já vivi, isso aqui está bom demais. Não, bom demais é o que Deus tem para você. E não o que você quer de Deus. Como o Senhor não tinha a ponta do manto para Davi, mas tinha a coroa, o manto, o reino, Deus não tinha só aquela cura pontual, aquele estancamento para aquela mulher. Deus tinha libertação. Deus tinha plenitude para ela. E para isso, ela teve que voltar, porque ela já estava indo, ela já tinha se afastado. Mas então ela vem, se aproxima e ela se prostra. Se prostra diante de Deus. Quer dizer, não tenha mais aquela mesma vida, não continue em pé diante de coisas que Deus já te mostrou, que é vergonhoso. Não viva fugindo da verdade. Não é essa vida que Jesus tem para mim, que tem para você. Olha que bonito isso aqui, ó. Olha, isso aqui tem que ser agora o estilo de vida. Tem gente que está pagando o preço que não pagou em 10 anos, que não pagou em 20 anos, que não pagou e por isso perdeu até cura, perdeu prosperidade, perdeu restaurações que Deus lhe deu. Por quê? Não pagou esse preço que essa mulher pagou, e essa mulher foi rápida, ó. Não precisou viver mais 12 anos com a mesma, hemorragia. Porque ela podia ter sido curada ali, chegado em casa, estou bem, maravilha, posso viver. Mas eu só recebi uma cura de Jesus, não recebi a bênção dele, não conheci ele. Daqui a pouco estou doente de novo. O que é bonito e que está faltando na vida de algumas pessoas, e a palavra tem vindo. Se você tem ouvido as mensagens, a palavra está
insistindo com isso. E a palavra é essa aqui, ó. Sabendo o que lhe tinha acontecido. Não espere que alguém vai te falar, alguém vai tirar aliás, para. Adulto não vive assim. Sabe, de alguém chegar e tirar de você a verdade. Um adulto espiritual, um homem, uma mulher madura na fé, reconhece seus pecados, suas vergonhas, seus podres, seus erros, entende que aquilo, se não foi confessado, é uma brecha, é um ponto de passagem de uma geração maldita, de pecados geracionais para essa próxima geração, que é a minha, que pode ser a geração do meu filho. Porque se eu não impeço a entrada, eu também não impeço a passagem desses demônios para a minha próxima geração. Quantas crianças que nós temos pegado, eu peguei já, ninguém me contou, eu já peguei criança de 5 anos, que tinha comportamentos obscenos, já comportamentos com uma iniciação imoral, sexual. E quando você vasculhava, assim revirava, a criança não tinha visto imagem, não tinha contato com nada. Mas por que ela já estava tendo algumas atitudes, alguns comportamentos imorais? Porque tinha um demônio naquela casa que estava chegando até aquela criança pela vida do pai, que estava em contato com imoralidade, que estava traindo a mãe, que estava vendo pornografia, que estava praticando o que é impuro e que ele sabia, porque já estava ouvindo a palavra de Deus, mas ninguém vê, ninguém sabe, então não é um problema. Olha o demônio ali, o demônio passou da outra geração para essa e já estava na vida daquela criança. Estou falando de 5 anos. 5 anos. Você sabe que um menino de 5 anos ele não sabe nada, né? Não tem ainda, nem a noção tem, mas começa a ter um comportamento aqui e outro ali, você vê, mas como? Não cabe, não entende, não sabe de onde vem. Quantos que são desvios de dinheiro? Quantos que são a lascívia, o adultério? Quantos que são a inveja? A pessoa inveja alguém, o coração dela arde. Ela está ali e ela alimenta sentimentos, Uma coisa é quando você não sabia o que era isso, agora você sabe. Que bonito, eu vou declarar, que você vai ter uma atitude nobre, que você vai ter 2, né? 2 atitudes nobres. Você vai fazer isso que é muito bonito de se fazer, que essa mulher fez e é hoje o nosso exemplo. Sabendo o que lhe tinha acontecido. Ninguém sabe, é você que sabe. Então, o que essa palavra agora está te chamando a agir é: o que é que você sabe que aconteceu, que tem acontecido, que está acontecendo ainda, ou que aconteceu e não foi tratado, que não foi encerrado no mundo espiritual de verdade. E aí olha o que ela fez, o que é muito bonito. Aproximou-se. Não é se escondendo, se afastando, se isolando, não. Aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, não é fácil fazer isso.
não é agradável. Não é, não estou dizendo, não, você vai chegar, vai fazer, vai ser tudo, vai ser, falar um gosto bom, né? Um negócio que está na moda aí, agora, chegou até aqui o negócio já. Não é um morango do amor isso aí, não é? O negócio que está agora, todo mundo falando, e quem pode tá com isso na boca, né, que está provando, aqui a gente não provou ainda, viu? Aqui não é tão comum, já chegou, mas você tem que quase tirar um rim aqui para... Tremendo de medo, repita comigo, contou-lhe toda a verdade. As duas coisas que têm que ser feitas, se aproxima, não é hora de afastar, e conta a verdade. Ah, não, eu já vivi minha bênção. Ah, eu já tocou, recebeu, mas isso pode voltar pior. Lembra que Jesus falou que quando um demônio sai de uma pessoa e ela não se enche do Espírito Santo, se ele voltar, ela estiver vazia, vai voltar com mais 7. 7. Não vai voltar só com 7, que já não seria pouco. Vai voltar com mais 7. Se o estado antes era ruim, ele vai ficar mais 7 vezes pior. Então, não importa o que seja, se aproxima de Jesus e se prostra, sabe? Não fica mais aí vivendo o seu próprio estilo de vida, não, eu acho que assim tá bom, não, volta. Foi longe, aí se contentou em ser um simpatizante, ou até um frequentador da igreja, frequentador, mas não se envolve, não paga o preço. Volta, se aproxima, se prostra, quer dizer, se entrega mesmo, reconhece, se humilha e conta toda a verdade. Conta toda a verdade. Fiz, falei mesmo, vergonhoso, mas falei, julguei, invejei. Quando eu vi isso, coração apodreceu. O Caim. Olhei e falei, não. Assim, coração ficou podre, azedou. Tive inveja, perdão. Fui imoral. Fiz isso, falei isso, fui até tal ponto, me sujei. Mas não quero viver na sujeira. Não quero ser aquela pessoa que tive um momento, uma cura, uma libertação, e daqui a pouco vou estar vivendo coisas piores. Não quero ver o demônio que está dominando essa geração dominar a minha casa, meus filhos, atacar a identidade de gênero dos meus filhos, fazer dos meus filhos pessoas fracas, líquidas, de serem pessoas viciadas na pornografia, na masturbação, na imoralidade, de não ter valor próprio, de não se amar, de não guardar o templo do Espírito Santo, e quem destruir o templo de Deus será destruído. Não deixa. E como que eu faço isso? Tendo a atitude dessa mulher. Não a primeira. A primeira, eu creio que você já teve. Já viveu algo, já recebeu algo, tem testemunho, talvez até seu testemunho está no canal, talvez já até tenha um áudio que a bispa ouviu, te mandou a resposta, edificou minha fé, parabéns, muito bom, glória a Deus. Mas agora é hora de glorificar a Deus com atitudes contínuas, com arrependimento, prostração, contando, toda a verdade. Tem gente que nesse movimento que teve de palavras, contou parte da verdade. Não contou para Deus, contou para o homem dizer assim, amém, então agora
agora então você vai ser abençoado. Não, ó, é isso aí que você tinha que fazer. Não, 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 não. Eu sei que tem gente que não contou toda a verdade. Contou parte que era feio, que era podre, que era ruim. Parte. Não, ó, eu fui até tal ponto, ó. Eu não estou dizendo isso porque eu quero saber, porque é para alguém saber. Eu estou dizendo isso porque é a condição da sua vida ser livre do sofrimento que ela tem. Não sou eu que estou carregando o sofrimento, é você. Então veja que alguns tomaram atitudes parciais que não resolveu. Não estou dizendo. Prove você e me diga. Não resolveu. Quer que resolva? Faz igual essa mulher. Porque acredite, às vezes, 12 anos não é o bastante. Essa mulher não pagou para viver mais 12, nem mais um dia. Ela voltou. Ela já estava se afastando, se afastando. Vou viver minha vida agora sem a doença que eu tinha. E Jesus falou com ela, ela ouviu. Não, eu vou voltar. Me aproximo, me prostro, conto toda a verdade. E aí ele disse, fique livre. Fique, permaneça, continue. Daqui para frente você vai continuar livre do seu sofrimento. Coloque-se em pé, por gentileza. Pega o seu propósito aí, coloque ele no seu coração. E a palavra eu já preguei para você. O conselho que eu te dou, siga à risca o que essa mulher fez. Agora, hoje. Segue à risca. Volta. Não viva a sua vida egoísta com uma vitória, com uma bênção, com uma cura, com um dinheiro que você precisava muito, tendo chegado na hora certa, uma porta aberta. Decida viver a vida plena, a vida abundante, a vida livre de sofrimento, a vida poderosa que o Senhor Jesus tem para você. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai, por essa mensagem, essa palavra que eu creio, eu recebo, eu tomo posse dela. E eu declaro, meu Deus, aqui já profetizando, que hoje ainda teremos, meu Deus, muitos casos, e muitos casos de pessoas que voltaram, que se aproximaram e que vão fazer a tua vontade. Que vão dar condições ao Senhor, condições de agirem, condições de fazerem, condições, meu Deus, de o Senhor, meu Pai, se manifestar, não uma vez, como já se manifestou na vida dessa pessoa, mas o Senhor habitar, do Senhor, meu Pai, garantir que ela não vai mais ter o sofrimento que ela teve até aqui, dela ter uma vida plena, poderosa e principalmente dela ter a presença, dela viver, meu Deus, e manter-se na presença do Senhor. Eu declaro que essa seja a grande vitória de cada um. E eu oro agora também, meu Deus, abençoando cada pessoa que está no propósito de restauração dos 52 dias. Eu oro por restaurações agora. Eu declaro que em cada área, meu Deus, cada pessoa que mais uma vez chega até aqui, chega até o dia do meio. Hoje nós concluímos metade do propósito, o 26º dia. Nós concluímos exatamente metade
26 dias dos 52 que nós nos propusemos a vir, a orar, a clamar, a buscar, a bater na tua porta, meu Deus, exigir restauração. Que restaurações aconteçam. Que o Senhor, meu Pai, faça dessa pessoa o reconstrutor de muros que ela nunca foi. Que o Senhor levante ela como uma liderança forte, como foi Neemias. Que o Senhor capacite, que o Senhor dê visão, sabedoria, inteligência, que o Senhor dê capacidade, que o Senhor, meu Pai, prepare ela, que o Senhor levante ela, que o Senhor ajude ela, que o Senhor, meu Pai, dê a ela a visão, que o Senhor, meu Pai, opere milagres na vida dela. E eu declaro que em cada área que ela teve a fé para te apresentar, para buscar, para bater, para pedir, meu Deus, para insistir, como mais uma vez nós estamos aqui insistindo, que ela receba, meu Deus, restaurações, que ela receba restaurações, que ela viva, meu Deus, milagres, que ela veja, meu Pai, no lugar dos entulhos, escombros, cinzas, que ela veja esse muro sendo reconstruído, esses portões sendo levantados e instalados, que ela veja a vida dela no lugar certo, sendo colocado, meu Pai, no lugar que é dela, e que ela ocupe esse lugar, que ela viva essa vitória, que ela receba essa bênção, e que a vida dela, meu Deus, seja, que a história dela, como a história de Jerusalém, seja para honrar e glorificar o teu nome, o nome de Jesus. Eu agradeço desde já por mais testemunhos e notícias de vitórias. Eu tomo posse de restaurações, eu tomo posse de curas, eu tomo posse de prosperidades, eu tomo posse de reconstruções, eu tomo posse de restaurações em pessoas, em famílias, em casamentos, em empresas. Eu tomo posse, meu Pai, e eu concordo com cada clamor, cada oração, eu concordo e valido aqui, meu Deus, em oração e em espírito, cada pessoa que nesse dia está mais uma vez na Tua presença, buscando, declarando, orando, pedindo, meu Deus, que recebam vitória, que recebam, meu Pai, liberações do Senhor, que recebam a unção de restauração sobre a sua vida, é o que eu concordo, e eu ligo cada oração aqui na terra, para que todas sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.